Nesta noite, queridos, de forma também não diferente, abram as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma. Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo 8. Tem uma temática aí, queridos, amém? Mais que vencedores, nós somos mais do que vencedores, amém? O vencedor, ele não depende de conquistas, ele é mais do que vencedor porque ele é mais que vencedor. E quem é mais do que vencedor, ele é além daquele que adquire ou conquista algo. Ele por si só, ele é vencedor. Nós somos mais do que vencedores. Amém? Por isso estamos aqui em Cristo Jesus. Abram as vossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 8. Romanos capítulo 8, só para a leitura inicial, versículo de número 37. Romanos 8, 37. Quem achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé para a leitura inicial da ministração desta noite. Todos acharam, amém? Romanos 8, 37 diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, quão bom é lermos a Tua palavra, meditarmos nela, nos aprofundarmos nela. Jesus, fala conosco, Tu és o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e é por isso que estamos aqui, Jesus. Fala com a Tua igreja, fala com cada um que aqui já está neste lugar, aquele que está nos ouvindo agora via online. Senhor, fala conosco, precisamos ouvir a Tua voz e usa-me, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, queridos. Hoje a liturgia do culto foi um pouco mais reduzida, enxugada, em virtude do horário e por tudo que nós, obviamente, sabemos do horário, do culto, do jogo. Então, por isso, nossa liturgia foi um pouquinho mais curta, amém? Mas mais do que vencedores, que nesse texto de Romanos capítulo 8, primeiro que Paulo, quando escreve essa carta a Roma, Roma é uma igreja que Paulo, é uma das poucas que Paulo não fundou, né? Paulo, inclusive, não se sabe se ele chegou a ir a Roma. Paulo tinha um desejo muito grande. Quando ele estava indo em direção à Espanha, a intenção dele era passar em Roma. Mas não se sabe se ali ele esteve, se ele conseguiu. Roma, uma igreja que nasce de um rompante espiritual, se assim eu posso falar. Provavelmente, como nasceu a igreja de Roma? Se não foi Paulo o precursor, se não foi Paulo o desbravador, se não foi Paulo o apóstolo, o missionário que foi e levou a palavra em tantos outros lugares, como foi na Ásia Menor, nas igrejas da Ásia Menor, como foi então que a igreja de Roma surge? São várias indagações, várias cogitações, melhor dizendo, mas a que eu mais me filio é a de Atos capítulo de número 2, Pentecostes. Diz que ali em Jerusalém, judeus do mundo inteiro, do mundo antigo inteiro, foram a Jerusalém, a festa de Pentecostes. Então todo judeu ia ao templo nessa época, para cultuar a Deus. E a Bíblia diz que lá em Pentecostes, Atos capítulo 2, que o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, e ali cada um ouvia no seu próprio idioma o que estava sendo falado, e ali havia medos, pardos, romanos. Então há uma grande probabilidade de romanos terem encontro com Cristo ali, depois voltaram para Roma, e aí começa-se a igreja em Roma. É uma possibilidade e é que eu mais me filio a ela. Então, queridos, Roma é uma igreja amada por Paulo, mas não há comprovação dele ter estado lá. Mas ele escreve a essa igreja uma das cartas mais teológicas e apologéticas que existe na Bíblia, é a carta aos Romanos, uma das cartas mais elaboradas. Paulo já era elaborado no escrever. Pedro vai falar isso em 1 Pedro, que diz que, olha, Paulo escrevia coisas que difíceis de serem entendidas. Então, para Pedro falar que coisas que Paulo escrevia eram difíceis de serem entendidas, imagina eu, você, cada um que está aqui hoje, amém? Mas o Espírito Santo, que habitou em Pedro, habita também em nós, amém? E ele esclarece, ele certamente nos ajuda, nos conduz em todo entendimento. Paulo está agora em Corinto escrevendo essa carta à igreja em Roma, por volta aí de 55, 60 a.C., um período muito conturbado. Nero vai assumir o Império Romano em 60, e vocês sabem o quão foi o imperador bárbaro, e como ele perseguiu os judeus,
Então, um tempo de muita perseguição, quase no ano 70, onde Jerusalém, o templo, a cidade é destruída, ou seja, a perseguição aos judeus, aos cristãos, era muito intensa, e Paulo vai escrever agora essa carta a Roma, e o versículo 18, que eu quero começar com o versículo 18, Romanos 8, 18, diz assim: porque para mim, Paulo dizendo, tenho por certo, olha como Paulo começa, porque para mim, ou seja, dá-se a entender que para outros não era bem assim. Então Paulo escreve essa carta, pois bem, para mim, que entendo ser, o apóstolo Paulo, ou seja, a carta dele tinha um vigor, uma proeminência, uma autoridade, e ele começa, porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esse é um texto de um homem que sabia o que era dores. Era um homem que não estava falando de perseguição sem ter sido perseguido. Era um homem que, quando fala que os sofrimentos, ele sabia o que era sofrer. Ele já tinha pedido para que Deus tirasse o espinho da carne dele, e Deus falou, olha, não, a minha graça te basta. Paulo sabia o que era sofrimento, não apenas de ser perseguido, mas na sua própria carne. Então, Paulo sabia o que estava falando, mas ele declara, para mim, tenho por certo, ele é categórico, tenho certeza. Paulo não fala, pode ser, talvez, ele diz, quanto a mim, por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo está falando, olha, tudo que você possa passar nesta terra é incomparável ao que nós teremos um dia no céu. Toda e qualquer circunstância, sofrimento que você possa passar, olha, no céu vai ser superado em muito amor, Então vale a pena, o que Paulo está falando, olha, vale a pena passar pelas lutas, pelos problemas, pelos sofrimentos, porque a glória a ser revelada em nós é muito maior. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu posso passar por lutas, por dificuldades, mas de uma certeza eu tenho, como Paulo diz, para mim, tenho por certo que os sofrimentos no tempo presente, ou seja, hoje, Paulo está falando do hoje dele, e nós estamos falando do nosso hoje. Os sofrimentos de hoje não podem ser comparados à glória que nós teremos. Amém, meus amados? Vale a pena servir a Deus, vale a pena buscá-lo, vale a pena estar na casa de Deus, vale a pena ler a palavra, vale a pena resistir, como a Bíblia diz em Hebreus, tenazmente contra o pecado, vale a pena resistir às tentativas do inferno contra as nossas vidas. Preguei hoje pela manhã, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, vale a pena, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Mas nesse texto, Paulo contava com uma ajuda extraordinária. Olha que diz o versículo 26, porque às vezes parece que Paulo é inabalável, né? Poxa, Paulo, que fortaleza, que autoridade. Versículo 26, também o Espírito está com letra maiúscula ou minúscula aí na sua Bíblia? É o Espírito Santo, né? Então também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. O que Paulo fala? Olha, eu não sou esse cara fortão não, mas o Espírito Santo, ele me assiste. Que assiste? É assistência, né? Ajuda, ele me ajuda na minha fraqueza. Paulo reconhece a fraqueza dele, mas ao mesmo tempo ele declara que o Espírito Santo assistia, ajudava, era um grande ajudante ao lado dele. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém, queridos? É isso que nos sustenta, sabedores que o Espírito Santo nos assiste, nos ajuda nas nossas fraquezas. Não somos fortes no nosso braço, amém? Quando Paulo diz aqui que o Espírito Santo o assiste na fraqueza dele, aí sim, quando fraco é que sou forte. Paulo sabia, quando ele escreve em 2 Coríntios capítulo 10, que 12, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por quê? Porque o Espírito Santo assiste, o Espírito Santo ajuda, e quando o Espírito ajuda na nossa fraqueza, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fortes somos em Cristo Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas Paulo vai trabalhar aqui nesse texto, queridos, 4 vezes, ele vai falar sobre coisas. Eu quero que os irmãos guardem isso. Diga para o seu irmão, coisas. Eu não sou muito de falar isso durante o culto, né? Fala para o seu irmão, vai, seu irmão. Às vezes você vai numa igreja de pastores, eu fico, às vezes, tenso com isso, né? Toda hora falando com o irmão, coisa.
Eu não sou muito de falar, mas às vezes eu falo. Então, diga de novo, seu irmão, coisas. Isso. Pastor, não fala não, chato. Mas, queridos, 4 vezes Paulo vai falar essa palavra coisas, e eu quero meditar. Primeira delas, versículo 28. Olha o que Paulo diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Então, a primeira coisa que Deus fala aqui são todas. E por serem todas, são as boas e más. São as difíceis e as fáceis. São aquelas tempestivas e intempestivas. São as ordinárias, as extraordinárias. São aquelas que nós esperávamos e aquelas que nós não esperávamos. Todas as coisas cooperam para o bem. Então Paulo começa a escrever a Roma, diante de tanta perseguição que aquela igreja estava sofrendo. Olha, tudo que vocês estão passando, todas as coisas vão cooperar. O que é cooperar? É operar com, né? Então opera junto. Essas coisas que vocês estão passando estão operando junto a vocês para o bem de vocês. Ninguém ora, né, para Senhor, manda coisas mais sobre mim para que venha cooperar para o meu bem. Ninguém pede isso, só um maluco, né? Mas certo é que nós passamos por circunstâncias difíceis e nós cremos que se nós estamos firmados em Deus, nós iremos ler aqui daqui a pouquinho, se eu estou firmado em Deus, vai cooperar para o meu bem, vai ser bênção, vai ser algo grandioso lá na frente. Eu posso não entender agora, mas vai cooperar, vai operar junto. A tudo isso vai ter uma operação de Deus, do Espírito Santo operando para que o resultado final seja benéfico, em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Aí o versículo, pula o versículo 31. O 31 diz assim: que diremos, pois, à vista destas? Quais? São dos versículos anteriores. Destas coisas está se referindo ao quê? Aos versículos anteriores. Amém, queridos? Então, primeiras coisas são todas as boas, as más, tudo que pode acontecer na tua vida, vai cooperar para o bem. Mas o versículo 31 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? São dos versículos anteriores. Vamos ler o versículo anterior? Olha aqui os versículos 29 e 30. Versículo 29 diz: porquanto quer dizer pois, mesma coisa, tá bom? Pois aos que de antemão conheceu, guarde isso aqui, queridos, Deus de antemão Ele te conheceu. Isso se chama presciência. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, Deus já sabe, ok? O teu caminhar até o último dia da tua vida. Na presciência dele, já sabe como você cresceu, nasceu e como você vai morrer. Jesus já sabe como você vai andar, caminhar nesta terra. Todas as coisas, Ele é a presciência. De antemão Ele te conheceu. Você é conhecido do Pai, amém, queridos? Ele te conhece, Ele sabe das tuas dores, das tuas fraquezas, das tuas dificuldades. De antemão Ele te conheceu. E o que é lindo, né, queridos? Não desistiu de nós. Porque se eu soubesse de algumas pessoas, eu já teria desistido há muito tempo. É ou não é, queridos? Você, seja sincero diante de Deus. Se você soubesse o futuro de algumas coisas, você insistiria nelas? Você insistiria nelas? Pois bem, Deus insiste. Não desiste de você. Amém, queridos? Sempre você vai ter uma oportunidade. Sempre. Mesmo o conhecendo de antemão, durante todo esse conhecimento, você teve, tem e terá todas as oportunidades para mudar o curso da tua vida. Sempre, sempre. Amém? Mas Ele conhece de antemão tudo. Nós somos conhecidos pelo Pai. Amém, queridos? Ele nos conhece. Então, primeira, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Primeira, que Ele nos conhece de antemão. Segundo, 29, vamos enfrentar isso aqui, versículo 29. Porque os que de antemão conheceu, também os, como é que está na sua Bíblia aí? Nenhuma outra palavra além de predestinar? Ok, então, mas já predestinou mesmo. De antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Alguns vão pegar esse versículo, principalmente os calvinistas, e vão dizer que foram os predestinados para crer. E assim, alguns foram predestinados para crer e outros predestinados para não crer. O calvinista vai dizer que uns foram predestinados para serem santos e outros para serem malditos. Já nasceram para ir para o inferno e outros para irem para o céu. É uma doutrina que, na minha opinião, respeitando todos que pensam de forma contrária, não condiz com a palavra de Deus, amém?
Quando Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus morreu por todos, amém? Glória a Deus. Se assim pensássemos, Jesus morreu em vão, morreu apenas por alguns, e não foi, amém? Glória a Deus, porque Deus amou muito de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, todo aquele. Então, crer parte de mim, e o texto é claro, queridos, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Tudo bem, então, aos que creem, foram predestinados para alguma coisa, claro, para quê? Predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho. Você, queridos, que crê em Cristo, você foi predestinado a ser a imagem dele. Deus tem um destino para você, amém? Ser a imagem dele. Claro que isso sempre vai passar pelo teu livre-arbítrio, mas tem uma determinação para que você seja e reflita essa imagem. Você foi predestinado com base na tua crença, no teu querer, no teu desejo. Aí sim, ser a imagem. Olha que coisa linda, queridos. Versículo 31, vou repetir. Que diremos, pois, à vista destas coisas, o que? Te conhece de antemão, te predestinou para ser imagem de Cristo, com base na tua crença. Que mais? Versículo 29. A fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos, Cristo seja o primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos, ou seja, o desejo de Deus é que você seja irmão de Cristo. O desejo de Deus é que você participe da família dele. Amém, meus amados? Desejo de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas. Que coisas? Presciência, predestinado a ser filho, predestinado a ser irmão. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Deus te chamou, queridos. Amém? Deus te chamou. Você tem um chamado divino. Amém? Você está aqui porque você tem um chamado de Deus. Não abra mão desse chamado por nada. Nada pode comprar o teu chamado em nome de Jesus. Amém? Nós temos certeza. Eu tenho certeza do meu chamado. Você tem certeza do teu chamado em nome de Jesus. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Você foi absolvido. Olha que notícia boa. Você se tornou justo. Absolvido foi. A cruz foi o plenário. A cruz foi o julgamento onde você foi declarado justo. Olha que coisa linda. Com tantos erros, pecados, alguém pagou a tua pena. Quando era para você pagar a pena, peraí, o juiz viu. Peraí, pena já foi cumprida. Alguém pagou a tua pena. Você gostaria disso, queridos? Vocês imaginam, você tem uma dívida, vai no banco quitar aquela dívida ou parcelar aquela dívida em 1000 vezes. Aí você recebe a notícia do teu gerente, olha, teve alguém aqui que pagou já essa dívida. O que você faria? É sair dando glória a Deus, aleluia, pulando de alegria. Eu nem queria saber nada, porque tem gente que mas como foi? Não quer nem saber como foi. Pagou? Estou indo. Ou seja, Cristo fez isso por você, por mim, amém? Nos tornamos justos, a dívida foi paga, amém? Você está liberado, absolvido, glória a Deus. Também nos justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, ou seja, tem algo grandioso para você, amém, queridos? Tem algo grandioso para você, tem a glorificação que um dia vai acontecer ainda, não é o momento, amém? Ninguém quer morrer, alguém quer morrer aqui agora? Então, amém, ninguém quer morrer, mas quando você morrer, certamente quando você receber um corpo glorificado, vai haver a glorificação. Mas tudo isso, por quê? Porque o versículo 31 diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, agora você vai entender, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que Paulo falou isso? Porque Deus fez tudo nos versículos anteriores. Ele te chamou, te justificou, te glorificou, Ele o predestinou, Ele te conhece de antemão. Deus fez tudo, queridos. Se Deus é por nós, eu sei, diante de tudo que Ele fez, será que Ele não vai fazer também? Mas, amém, meus amados. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Amém? Diante de tudo, diante dessas coisas que Deus fez, quem será contra nós? Alguém pode tirar a tua absolvição? Alguém pode falar que você é injusto? Alguém pode falar que você não vai ser glorificado? Alguém pode dizer que você não é filho de Deus? Alguém pode? Não. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa mente às vezes vacila, né, queridos? A nossa mente às vezes nos acusa, nos sentimos indignos,
nos sentimos incapazes, nos sentimos fora da graça de Deus por algum erro que cometemos, e aí o diabo se aproveita e ele vem nos acusar, Mas se Deus é por nós, queridos, eu não podia, você também não podia se auto-predestinar, você não poderia se auto-justificar, você não poderia se auto-glorificar, só Deus podia fazer isso por você, amém? Por isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então, primeira coisa, são todas as coisas que cooperam para o bem. Segunda coisa, é todas essas que eu falei, e o texto continua, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as... Olha, terceira coisa, amém? Então olha o que Deus está falando, de uma forma muito clara, olha o que Paulo escreve inspirado por Deus. Aquele que não poupou o seu filho, quem não poupou o seu filho? Deus Pai, amém? Ele não poupou o seu filho, ou seja, o mais extraordinário que podia ser feito, Deus Pai fez. Ele não poupou o filho da morte, não poupou, muito pelo contrário, Jesus morreu na cruz por você. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha o que Paulo está falando, será que Deus não vai te dar todas as coisas? Ele que não poupou nem o filho dele para te abençoar, será que ele não vai te dar aquilo que você tem sonhado, pedido, clamado? Eu creio, nós cremos, amém, igreja? Glória a Deus. Se ele chega ao limite da compreensão humana, de um pai dar seu filho por amor a nós, será que ele não pode dar graciosamente também todas as demais coisas? Eu creio, queridos, eu creio, em nome de Jesus, amém? Não há limite, não há sarrafo maior do que o pai dar um filho para alguém. Deus Pai deu Deus Filho, Jesus, para morrer por mim e por você. Será que ele não pode fazer nada além disso? Se ele já fez o máximo, será que isso que você está passando, Deus não pode fazer? Eu tenho certeza que sim, amém? E é sobre essa fé, é nessa fé que nós caminhamos, amém, queridos? Crendo em nome de Jesus, que ele pode fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos, segundo o poder que opera em nós, como diz Efésios capítulo 4. 33, olha que diz 33. Então eu já falei três coisas, né? Daqui a pouco eu vou para a quarta. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O 35 é interessante, queridos, porque Paulo fala, olha, será que alguma coisa dessas aqui podem nos separar do amor de Deus? Pode nos separar da nossa comunhão com Deus? Pode nos tirar da igreja? Pode nos esfriar? Quais são essas coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Pula para o 37. Em todas estas, que coisas? É o 35, né, queridos? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Aí eu entendo. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. Em todas estas coisas, em todas as dificuldades que você possa estar passando, como a igreja em Roma estava passando, porque em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Você sabe de onde surgiu essa expressão mais do que vencedor? Tem vários pensadores falando sobre isso, mas a vertente maior é Roma principalmente tinha várias corridas, né? Principalmente aquelas corridas com carruagens. Então isso era muito comum, as corridas de Olimpíadas de carruagens. Então era muito forte em Roma. E geralmente quando uma carruagem dessa vencia, ela dava mais uma volta. Então essa volta além
era declarado, ele é mais do que vencedor, porque deu uma volta além, como se fosse aquela volta olímpica, né? Aquela volta de quem venceu, de quem concretizou. Então, é daí que surge é uma das hipóteses da onde surge a questão de somos mais do que vencedores. Eu tenho uma leitura, queridos, principalmente em relação ao versículo 37. Em todas estas coisas, e estas coisas são o quê? Tribulação, angústia, perseguição. Quando você olha para a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, essa pessoa está vencendo ou perdendo? Seja sincero. A pessoa é perseguida, a pessoa está passando por angústias, ela está vencendo ou ela está perdendo? Aos nossos olhos naturais, perdendo, né, queridos? Está uma luta intensa, mas Paulo diz, em todas estas coisas, porém, somos mais do que, por quê? Porque a nossa caminhada com Deus independe da conquista ou não. Guarde no seu coração, queridos. O denominador do vencedor, o denominador comum do vencedor é o quê? Vencer, né? O mais que vencedor é aquele, queridos, que não está preso a aparentes vitórias, aparentes conquistas. Mesmo na luta, mesmo na perseguição, ele sabe que ele é vencedor, em nome de Jesus. Amém? Porque Cristo já venceu por ele. Porque a luta não é dele, a luta é de Cristo. E Cristo já venceu. Você já entra na batalha vencedor, queridos. Tendo sucesso ou não naquilo que você pensa que é sucesso. Você já é mais do que vencedor. Por quê, pastor? Tem lutas, queridos, tem brigas, tem situações que aparentemente saímos derrotados. Mas a gente sabe que Deus está nos guardando de algo, nos poupando de algo, nos ensinando em algo. Isso é vencer também. Tem derrotas que são excelentes vitórias. Tem vitórias que são excelentes derrotas. Tem vitórias que você se acha o cara, o bambambam. Tem derrotas que te colocam no prumo, para entender que você, olha, baixa a tua bola aí. E assim Deus vai nos ensinando. Por isso nós somos mais do que vencedores, amém? Não dependemos de sucessos pontuais, até insucessos podem ser também grandes vitórias, porque nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém, meus amados? O 38 diz, já quase encerrando a ministração nesta noite, porque estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Amém, meus amados? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por mais lutas que você passe, Deus já te deu vitória. Em nome de Jesus, amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Em todas essas coisas, você é mais do que vitorioso em nome de Jesus. Vamos colocar de pé? Vamos orar, queridos? Vamos agradecer ao Pai. Amém? As lutas e sofrimentos do mundo presente não são comparados à glória que há de vir. Tenha certeza disso. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena caminhar com Deus. Vale a pena caminhar com o Senhor. Porque eu trago na minha vida que eu sou mais do que vencedor. A minha vida em Deus não está limitado a eu conseguir aquilo que eu desejo. Às vezes não vou conseguir. E não deixei de ser vencedor por isso. Amém? Eu começo a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, meus amados? Olha que interessante. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Todas são todas, né? Então, se formos definir vencedor por aquele que vai ter tudo que quer, nem todas as coisas cooperam para o bem. Amém? Por isso que todas as coisas cooperam para o bem, porque você é mais do que vencedor. É além do resultado que você esperava. Por mais que o resultado que você esperava não venha acontecer, você é mais do que vencedor em nome de Jesus, porque Deus tem um propósito naquilo, e mesmo que eu não entenda agora, vou entender mais tarde, mais lá na frente. Deus vai mostrar o porquê daquilo naquele momento não ter acontecido da forma com a qual eu desejava. Amém, queridos? Mais que vencedores nós somos em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus. Deus, eu não sei como cada um entrou por essas portas de hoje,
mas às vezes tem situações que não acontecem da forma com a qual nós desejávamos. Tem projetos que nós firmamos e planejamos, mas que não se concretizam daquela forma, daquela maneira, no tempo, não sei. Mas a tua palavra nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Deus, são todas. Aquelas que nós projetamos e não aconteceram, e aquelas que nós projetamos e aconteceram. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não dependemos do sucesso que nós planejamos, mas sim dependemos do Teu Espírito Santo, queridos. Senhor, nós dependemos do Teu Espírito Santo. Dependemos da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então abençoa cada um que aqui está, Senhor, que saia daqui renovado, restaurado, todo desânimo caia por terra em nome de Jesus, porque os sofrimentos do mundo presente, do tempo presente, são incomparáveis à glória que há de vir. Vale a pena servir a Ti, Senhor. Obrigado por esta noite, porque vale a pena servir a Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Você crê nisso? Dê um glória a Deus bem alto, dê uma linda salva de palmas a Jesus.